Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã. O livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, vamos ler todo o capítulo, considerar essa belíssima narrativa que tanto nos revela a respeito da graça do Senhor. Vamos dar então ouvidos à leitura da santa palavra do Senhor. 2 Samuel capítulo 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Até aqui a leitura da santa palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos mais uma vez curvar as nossas cabeças e invocar o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Pai, tu és o rei sobre toda a terra. Tu estabeleceste todas as coisas pelo teu braço, pelo poder da tua palavra, e tu tens a prerrogativa pelo teu ser do governo. Mas mais especialmente, Pai, tu és o rei da tua igreja, a qual tu governas, ó Pai, com graça, com cetro de bondade. Pai, lhe pedimos que o Senhor, nesta manhã, nos ajude a compreender a natureza do teu reino, que possamos assim, como súditos fiéis, dobrar os nossos joelhos como cães mortos e reconhecer a tua soberania, o teu governo,
a tua glória e sim também a tua bondade manifesta a nós, na face do teu Filho. Abençoa-nos, ó Pai, na exposição da palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis na aplicação, no entendimento, na explicação da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir a tua palavra, que possamos ouvi-la com atenção, com reverência, que possamos, ó Pai, dar a ela toda a honra, todo o respeito que é devida à palavra do Senhor. Possamos responder com fé, ó Pai, tremendo diante das tuas ameaças, abraçando as tuas promessas e nos submetendo à tua vontade, aos teus mandamentos. Guarda-nos, Senhor, edifica a tua igreja. Assim lhe suplicamos, com o perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há alguns meses atrás, um ano e meio atrás, ainda lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade, juntamente com minha família, de visitar o Museu e Memorial do Holocausto. É um lugar onde você vai para conhecer a história do regime nazista e ver em exibições bem cruas as atrocidades que foram praticadas por Adolf Hitler e aqueles que estavam sob o seu governo. Então, acredito que os irmãos conhecem um pouco da história da Alemanha nazista, e nós sabemos que o objetivo de Adolf Hitler, naquela época, era purificar a sua sociedade. Ele, usando táticas de lavagem cerebral, ele tentou fazer a sua sociedade crer que eles eram uma raça superior. Queria exaltar a honra, restaurar a honra da nação que foi humilhada depois da Primeira Guerra Mundial. E baseado nessa ideologia, nessa mentalidade de superioridade, eles instalaram o processo do Holocausto. Identificaram particularmente os judeus e outros grupos também, e separaram esses grupos da sociedade e brutalmente, cruelmente, exterminaram milhões da forma mais horrenda possível. Uma das coisas que eu aprendi, para mim, nova, nessa visita, foi que tudo isso, todo o Holocausto que nós já ouvimos falar tantas vezes, começou com um programa médico, intitulado Eutanásia. Nesse programa, a ideia de Adolf Hitler e daqueles que estavam liderando juntamente com ele, era eliminar entre os próprios alemães aqueles que tinham alguma deficiência, seja mental, seja física, para exterminar da sociedade os genes que poderiam trazer algum tipo de impureza. Na campanha para esse programa médico, eles espalharam pela cidade cartazes que anunciavam que essas pessoas eram vida indigna da vida. Era esse o termo que eles usavam. Outro termo usado para descrever essas pessoas eram comedores inúteis. E eles colocavam explicitamente o preço que custava à sociedade manter essas pessoas vivas, pois eles não produziam nada, eles não ajudavam em nada, segundo eles pensavam. E assim, eles passaram a identificar essas pessoas, às vezes até mesmo com a ajuda dos familiares, e eram cientificamente provados que entravam nessa categoria, separados muitas vezes para morrer de fome, ou então nas câmaras de gás. E considerando toda essa situação horrenda, nós vemos que o reino de Deus, em contraste, tem uma natureza diametralmente oposta. De fato, o reino de Deus também é dirigido com um braço de ferro do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus também busca a purificação da sua sociedade, por assim dizer, do seu reino, mas não pela violência, não pela brutalidade,
mas pelo amor, pela graça, pela compaixão. Em Isaías capítulo 42, nos versículos 1 e 4, nós lemos a respeito do Senhor Jesus Cristo, profeticamente, falando que ele viria como um servo, para estabelecer o juízo, sim, para reinar, mas como servo. Nesse texto lemos que não ouviríamos gritos vindo da parte dele, não ouviríamos ele forçando a sua vontade de forma autoritária, como Hitler, mas ele conquistaria os seus súditos com compaixão e com graça. O texto diz que ele não esmagaria a cana quebrada, e nem apagaria o pavio que ainda fumega, que ainda mostra algum sinal de vida, que ele teria compaixão e graça. Eu creio que uma das passagens nas Sagradas Escrituras que mostram para nós a natureza do reino de Deus de forma mais bela é essa passagem de 2 Samuel, capítulo 9. Nessa passagem, nós temos a história entre Davi e Mefibosete. Davi, o rei piedoso de Israel e um tipo do Senhor Jesus Cristo, especialmente no seu ofício de rei, aqui nessa passagem, ele derrama sobre Mefibosete graça divina. Mefibosete é aquele que era um aleijado, filho de Saul, filho de Jonatas, indigno. Ora, se Mefibosete tivesse nascido séculos depois, durante o regime nazista, sendo judeu e sendo aleijado pelo programa da eutanásia, ele seria rapidamente classificado como uma vida indigna de vida e seria morto. Mas pela graça do Senhor, Mefibosete nasceu numa outra era, debaixo do governo de Davi. E ele foi chamado à presença do rei, ele foi convocado, não para a morte, mas para a honra e para a vida, e para se assentar à mesa do rei, e ter comunhão com ele, e para ser tratado como um príncipe. E eu firmemente acredito que o motivo pelo qual esse relato histórico foi escrito e gravado, incluído no cânon sagrado, é para nos ensinar como Deus, no seu reino, lida com aquele que é indigno, com aquele que é miserável, com aquele que é desprovido de qualquer segurança, mostrando como ele é gracioso no seu reino. O que Mefibosete representava na sua circunstância de vida, no seu corpo, no seu histórico familiar, na sua forma de viver, nós o somos espiritualmente. Espiritualmente somos aleijados de ambos os pés, não temos como dar um passo sequer ao favor do rei, não podemos nada, somos inúteis. Obviamente no nosso tempo, aqueles que têm alguma deficiência física devido aos avanços da medicina podem produzir muito e são incluídos na sociedade de forma quase que normal. Mas naquele tempo, na época de Mefibosete, você ser um aleijado, você não poderia prover para a sua família. Você era de fato lançado como a escória da sociedade. Lemos aqui no texto que ele tinha esposa e ele tinha filhos. E ele não poderia fazer nada. E meus irmãos, é com esse contexto que eu gostaria de considerar essa passagem com os irmãos sobre o seguinte tema: de cão morto a filha do rei. E eu gostaria de então conduzir os irmãos a um tour por um museu diferente, não o Museu do Holocausto, que só nos mostra a natureza desgraçada do homem, mas o Museu da Graça do Senhor, para considerarmos aqui as evidências passadas do amor de Deus, da graça de Deus, mas celebrar hoje essa mesma graça, abraçar a mesma graça e crer no Senhor Jesus, que é a essência da mensagem. Então, nesse tour, gostaria de passar por algumas exibições. A primeira delas tem o seguinte título: A graça é pactual. A graça é pactual.
Quando olhamos para essa passagem, esse histórico, essa narrativa entre Davi e Mefibosete, nós devemos ter em mente que a distância entre Davi e Mefibosete era simplesmente abismal. Por um lado, nós temos Davi, provavelmente a pessoa mais importante do reino naquele tempo. Nesse momento da história de Davi, ele estava simplesmente no clímax do ponto mais positivo do seu reino. Alguns capítulos antes, no capítulo 7, nesse mesmo livro, 1 Samuel 7, nós vemos que o Senhor estabeleceu com Davi uma aliança, prometendo a Davi construir uma casa perpétua na qual jamais faltaria alguém para reinar. No capítulo seguinte, no capítulo 8, vemos as vitórias de Davi, vemos Davi prosperando, e vemos, por exemplo, nos versos 14 e 15, aqui no final do verso 14, dizendo que o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ele ia. Davi estava no pico do seu reino, de prosperidade, de estabilidade, tudo ia bem, o Senhor era com ele. Porém, considerando o outro lado, nós temos Mefibosete. E quem era Mefibosete? No nosso termo coloquial, poderíamos dizer, ele era um Zé Ninguém, uma escória da sociedade, um jovem, um homem que teve uma vida difícil desde a sua infância. Quando lemos o relato histórico da vida de Saul, de Jonatas e do próprio Mefibosete, nós lembramos, nós aprendemos que quando ele tinha apenas 5 anos de idade, o seu pai, Jonatas, e o seu avô, Saul, morreram no campo de batalha. E ao chegar a notícia da morte dos dois na sua casa, ele ainda pequenininho, desesperados pela própria vida, a sua ama pegou ele nos seus braços e correu, provavelmente para se esconder, para eles não serem os próximos a serem mortos. E durante a fuga, ela tropeçou, e ele caiu, e ele ficou aleijado, perpetuamente, para sempre, ele ficou aleijado. E não só ficou aleijado, como teve que viver o resto da sua vida como um fugitivo, vivendo de favor. Lemos aqui na casa de Amiel, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Passou a sua vida inteira se escondendo da face do rei, para que ele não fosse o próximo a ser morto. E então fica a pergunta. Por um lado temos Davi, a figura mais grandiosa do reino de Israel. Do outro lado nós temos Mefibosete, a figura, talvez exemplificando, mais simples, mais humilde, mais indigna no reino de Israel. Então fica a pergunta: por que Davi deveria parar, ponderar, condescender e sequer prestar alguma atenção à figura de Mefibosete? Por que este indivíduo, Mefibosete? Ora, não há nenhuma dúvida de que naquele tempo em Israel havia outras pessoas como Mefibosete. Outros aleijados, outros leprosos, outros pobres. Mas por que este indivíduo? Ora, meus irmãos, é importantíssima essa pergunta. E o próprio Mefibosete fez essa pergunta a Davi. No verso 8 do capítulo 9, que estamos considerando, ele fala para Davi, verso 8, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele não pôde compreender. Por que ele? Meus irmãos, quando consideramos também no nosso paralelo o reino de Deus, essa é a pergunta que devemos fazer. Por que eu? Por que você? Por que, por exemplo, o coletor de impostos, Zaqueu, e não a multidão que estava ao redor? Por que a mulher samaritana? Por que ela? Por que o cego, pobre Bartimeus? Por que um ladrão, a cruz, e o outro não? Por que Mefibosete? A resposta a essa pergunta está aqui no nosso texto. Se olharmos aqui para o versículo 1, nós achamos a dica para encontrarmos a resposta para essa pergunta. A pergunta que Davi faz no início da narrativa é esta:
Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? A resposta para essa pergunta está aqui nessas últimas palavras. Por amor de Jonatas. A razão por que Mefibosete foi chamado à presença do rei não era porque ele era coxo, não era porque ele era pobre e Davi sentiu peninha dele e quis fazer um bem a alguma pessoa qualquer, mas era por causa de Jonatas, o amigo de Davi. Precisamos aqui entender a história. Por que Jonatas? Creio que os irmãos se lembram, na época onde Davi ainda não estava no trono, anos ainda, mesmo depois de que a ele já tinha sido prometido o reino, mas antes de ocupar o trono, Davi estava sendo perseguido por Saul. Porém, Jonatas, o filho do rei, o filho de Saul, fez amizade com Davi. E nessa amizade, Jonatas, como costumamos dizer, tomou o partido de Davi. O defendeu, o encobriu, fez de tudo para ajudá-lo. E Jonatas sabia que essa aliança, esse compromisso que ele fez com Davi, iria custar-lhe a vida eventualmente. Ele sabia que Davi iria ao trono, e que ele era filho do rei, filho de Saul, filho do inimigo do rei, e que certamente isso seria ruim para ele iria morrer. E portanto, ele chamou Davi e fez uma aliança com Davi, um pacto, no qual ele chamou Davi e fez Davi prometê-lo que Davi jamais iria remover a sua bondade para com a casa dele próprio. Jamais Davi iria remover a sua bondade para com a casa de Jonatas. E dito e feito, Jonatas de fato morreu. Jonatas de fato veio a falecer no campo de batalha. Porém, a aliança tinha sido feita. O pacto tinha sido firmado entre Davi e Jonatas. E chegou a hora desse pacto ser cumprido, dessa promessa ser firmada. Apenas por causa de Jonatas, Mefibosete recebeu a bondade do rei. Ele recebeu, portanto, uma bondade pactual, uma bondade vindo da aliança. E, meus irmãos, é importantíssimo compreendermos esse ponto claramente, porque o paralelo é preciso quando consideramos o reino de Deus. Infelizmente, vivemos hoje numa época, eu acredito que também nas épocas passadas, mas há no coração do homem uma inclinação à presunção para com Deus. Imaginamos naturalmente que Deus nos deve o seu favor, que é responsabilidade de Deus ser bom para conosco, que Ele tem que nos abençoar. E vemos isso ser levado ao extremo hoje, quando aqueles se dizem profetas do Senhor, ordenam a bênção e levantam um dedo ao rosto do Senhor, exigindo que o Senhor os trate com deferência. E, meus irmãos, quão ignorante é essa atitude. Por natureza, nós somos como Mefibosete, vivemos como fugitivos. Por natureza, nós somos aquilo que o regime nazista chamou de comedores inúteis, pois nós partilhamos da criação do Senhor, coabitamos no seu reino, a sua criação, a terra, e não damos a Ele glória, e não vivemos, não produzimos os frutos, os quais fomos criados para produzir, que é viver para a glória dEle, em submissão à vontade do Criador. Nós somos, de fato, verdadeiramente, vidas indignas da vida. Presunção deve estar longe de nós, ao nos aproximarmos do Senhor. Aliás, muito mais do que simplesmente indignos, a nossa própria natureza caída é inimiga de Deus. A nossa própria presença causa, naturalmente, poderíamos dizer, repulsa no Senhor, porque somos pecadores. Não apenas cometemos pecado, a nossa natureza é contaminada. Nós somos pecadores. Como os leprosos no tempo do Antigo Testamento, nós devemos nos aproximar do Senhor ou de qualquer outro gritando: pecadores ou leprosos, correi longe de mim,
fugir da minha presença. Mas a boa notícia é que existe uma aliança feita com o nosso Jonatas. O próprio pai chamou o seu filho e fez com ele, firmou com ele uma aliança, no qual todos aqueles que estão unidos ao filho, e tão somente por essa união, seriam abençoados, receberiam o favor e a bondade de Deus. A graça que pregamos, a graça do Evangelho é uma graça pactual. É por causa do pacto, da aliança que o pai fez com o filho, de entregá-lo como cabeça da igreja, é que somos salvos. É que temos a possibilidade de receber graça. Sem Cristo, a graça é impossível. Nós temos um vislumbre desse pacto feito entre o pai e o filho no livro de Isaías. Se os irmãos abrirem comigo agora nas suas Bíblias, no livro de Isaías, capítulo 42, nós temos, por assim dizer, um vislumbre dessa conversa entre o pai e o filho, estabelecendo essa graciosa aliança. Em Isaías 42, no verso 6, nós temos as palavras do pai para com o filho. Diz assim o Senhor, fala: eu, Senhor, o pai falando com o filho, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão cativo e do cárcere os que jazem às trevas. Nessa passagem vemos aqui, meus irmãos, o próprio Deus separando o seu filho, firmando com eles uma aliança, e dando um povo a ele, para por meio dele a bênção ser obtida. E é por meio dessa união que temos com Cristo que recebemos o seu favor. Meus irmãos, a conclusão, a aplicação é simples. A graça só é possível por causa de Cristo. Se você esquecer tudo que eu falei nessa manhã e tudo que ainda vou falar, lembre-se disso. Graça só é possível por causa do Senhor Jesus Cristo. A nossa eleição na eternidade passada foi em Cristo. O nosso chamamento no presente, por meio do Espírito, é em Cristo. A nossa santificação na nossa vida de luta contra o pecado é em Cristo. E a nossa glorificação no futuro é em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Eu acho lindo como os teólogos de Westminster colocaram na confissão essa mesma verdade, falando a respeito do próprio Cristo dado como mediador. No capítulo 8 da Confissão de Fé, no primeiro parágrafo, nós lemos essa afirmação. Diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. O profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo, para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O Senhor Jesus é a nossa salvação, meus irmãos. Procurar salvação em qualquer outro lugar é tolice. Procurar salvação em si mesmo é fútil. Iremos ser frustrados nisso. Procurar salvação ou a aceitação na presença do rei por causa da sua performance é como Mefibosete, um coxo, tentar arrombar as portas da sala real e levantar o seu dedo na cara do rei e dizer: eu sou digno, me abençoe. Mas em Cristo podemos adentrar a sala do trono com ousadia, como lemos em Hebreus, pelo vivo caminho, novo e vivo caminho que foi aberto pelo seu sangue.
e termos confiança de que seremos abençoados. Mas há um segundo aspecto aqui sobre a natureza graciosa do reino de Deus que eu gostaria que os irmãos também considerassem. Na nossa analogia, uma segunda parte do nosso tour, uma segunda exibição que vamos considerar. A graça de Deus manifesta no seu reino não é simplesmente pactual, mas também é super abundante. É super abundante graça o que recebemos da parte de Deus. Ora, quando consideramos essa passagem, nós vemos que Mefibosete realmente estava impactado com o que lhe aconteceu. Ele recebeu da parte de Davi muito mais do que ele poderia sequer imaginar e conceber. A verdade é que naquele tempo era prática entre as nações que quando uma nova dinastia ocupava o trono, essa nova dinastia iria exterminar da face da terra todos os membros familiares da dinastia anterior. E Mefibosete era consciente disso. Ele sabia que havia um preço, culturalmente falando, sobre a sua cabeça. E ele tinha que viver o tempo todo como um fugitivo, morrendo de medo de ser descoberto, como já mencionamos. E então, o dia chega, onde o oficial do rei bate à porta da sua casa e o convoca para vir à presença do rei. Certamente ele não imaginava que boas notícias estavam para vir até ele. Como já vimos, nós sabemos que a intenção de Davi não era uma intenção de morte, mas uma intenção de graça e de bondade. Porém, Mefibosete não sabia disso. E ele se apresenta à presença do rei com humildade. Primeira coisa que ele faz ao ver o rei é prostrar-se rosto em terra e dar reverência ao rei. E se humilhar, na esperança de que talvez houvesse uma gota de misericórdia da parte de Davi e que ele poupasse a sua vida, talvez na prisão eternamente. Porém, como lemos aqui no verso 3, Davi tinha a intenção de mostrar ou de conceder a Mefibosete a bondade de Deus, ser gracioso para com ele. E a pergunta que eu gostaria de responder nesse ponto é o seguinte: qual o tamanho dessa bondade que Davi está intencionado a conceder a Mefibosete? Qual a medida da graça que ele vai conceder a este jovem? Ora, a primeira coisa que nós vemos que Davi concede a Mefibosete é paz de espírito, paz na sua consciência. Se os irmãos olharem aqui comigo no verso 7, nós vimos que uma das primeiras palavras de Davi para com Mefibosete são essas doces palavras: não temas. Meus irmãos, essas palavras no ouvido de Mefibosete são como doces palavras no ouvido de um homem atormentado. Imagine-se você, um judeu, na Alemanha nazista, se escondendo, talvez num porão, talvez num esgoto, e um oficial lhe encontra, e lhe acha, e brutalmente lhe puxa a presença do oficial. E a primeira palavra que você ouve é: não temas, não tenha medo. Minha intenção para com você é de bondade, é de lhe fazer bem. E foi isso que Mefibosete ouviu. Foi isso que ele recebeu da parte do rei. Essas palavras, não temas, representaram para ele palavras de perdão, palavras de liberdade. Ele não mais precisa viver como fugitivo. Ele não mais precisa se esconder do rei e dos seus oficiais. Não mais precisa viver no anonimato. Ele tem liberdade para ir e para vir. Ele não precisa temer. E, meus irmãos, muito mais, de uma forma muito mais gloriosa e preciosa, são as mesmas palavras proferidas aos ouvidos de pecadores convictos dos seus pecados. Quando pecamos contra o Senhor, e todos pecamos, nós somos concebidos em pecado, a nossa natureza é natureza
pecaminosa. E nos aproximamos na presença de Deus. Nos achegamos como cães mortos, conscientes da nossa miséria, cheios de temor, de vergonha, de uma sensação horrível, de que a morte está sobre a nossa cabeça, a consciência de que somos filhos da ira. Mas a palavra do Evangelho, a palavra que pregamos, diz assim para nós: não temas, venha até mim, não tenha medo, não tenha vergonha, venha, eu quero lhe fazer bem, eu quero ser bom para com você, eu vou derramar graça sobre a sua vida e nada mais, porque eu fiz uma aliança com meu filho, uma aliança eterna, imutável, firme em todas as coisas, e por isso eu irei lhe fazer bem. Meus irmãos, essa palavra que o próprio Senhor Jesus proferiu a nós, em Isaías 43, palavras de Cristo, nós lemos isso: não temas, disse o Senhor, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, eu te comprei, você pertence a mim, não irei lhe fazer mal. Meus irmãos, essas são as palavras do Evangelho, palavras que representam para nós perdão, paz. Nossa consciência constantemente nos ataca, o maligno, o acusador constantemente nos ataca, mas Deus constantemente nos diz: não temas, venha até mim, pois eu sou gracioso. Quão bonitas são as palavras do próprio Davi, que também foi alvo dessa graça ao pecar contra Deus, que lemos no Salmo 32, onde lemos o Senhor falando: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. Você é um bem-aventurado, meu irmão, se você está no Senhor Jesus Cristo. Não viva no temor, não viva na sombra, não viva no anonimato, não viva como um fugitivo, mas entenda, em Cristo Jesus nós temos a liberdade. Porém, isso era apenas uma porção da graça que Davi tinha para dar para Mefibosete. Isso era apenas o início das bênçãos que estavam por vir. Mefibosete pensou: que maravilha, não preciso me esconder. Mas muito mais do que isso. No verso 7, continuando a leitura, nós lemos que havia não só graça abundante, mas graça superabundante. Pois diz assim o texto: não temas, Mefibosete, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, Mefibosete, comerás pão sempre à minha mesa. Aquele jovem, nas primeiras palavras que ouviu, deve ter pensado: ai, que alívio, agora sou livre. Mas ao rei continuar a sua declaração de graça e bondade, ele foi surpreendido com algo muito maior do que ele jamais poderia conceber ou imaginar. Ele recebeu riquezas, ele recebeu terras que pertenciam a Saul, foram restituídas a ele. Aquele homem pobre que vivia de favor na casa de talvez um amigo, agora era um homem que tinha terras, que tinha servos que iriam trabalhar para ele. Mas de forma ainda mais especial, esse jovem, agora livre do anonimato, livre da pobreza, da miséria, recebeu permissão, um convite para ter comunhão com o rei. Não só para ter a sua terra cultivada e ter frutos que seriam colhidos para a sua casa e a sua família, mas ele mesmo, pessoalmente, comeria da mesa do próprio rei. Ele teria comunhão com o Rei dos Reis. Um cão morto, sarnento, cheio de doença, cheio de pulga, aleijado, que mal consegue dar um passo, circulando ao redor da mesa real, sentando numa mesa real e comendo à mesa real como um príncipe.
E é isso que Davi fala. Mais adiante ele fala, aqui no verso 11, ele fala que Mefibosete comeu, pois, à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Não havia distinção entre Davi, entre Mefibosete e os demais filhos. Ele estava ali, adotado à família real. Ele recebeu uma nova identidade, um novo direito. Agora ele tinha o status de príncipe, de cão morto, a filho do rei. Meus irmãos, quando contemplamos o Evangelho de forma muito maior, de forma muito mais infinita, é isso que recebemos. É esta a oferta do Evangelho, gratuita. É de sermos transformados em filhos do Rei. De termos o privilégio de não só estarmos livres da condenação do pecado, temos a nossa consciência completamente posta numa posição de paz, mas também temos o direito, o convite de nos assentar à mesa do Rei e termos comunhão com Ele, de comer do seu corpo, de beber do seu sangue, de ceiarmos com Ele e com uns aos outros, de herdar com Ele, com Cristo, de sermos cordeiro com Cristo de todas as coisas. Muito mais do que Mefibosete, que se assentou à mesa do rei para partilhar de uma refeição. Como lemos em Apocalipse, nós nos assentaremos em trono juntamente com Ele, e julgaremos o mundo por meio de Cristo Jesus. Não compreendemos essas coisas ainda, mas é essa a promessa do Evangelho. Promessa de reinarmos juntamente com Cristo Jesus. Cães como nós, mortos que não têm onde cair morto, indignos, aleijados de ambos os pés, somos convocados a nos assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Como pode isso? Onde, meus irmãos, me diga, ou você que está aqui visitando, me responda, onde você pode encontrar tal proposta, tal oferta, de que por meio do sangue de Cristo, por fé nele, se unindo a Ele, abraçando a Ele, um cão morto como você, vai se assentar à mesa de Cristo, e vai ser tratado como um príncipe, tirado do monturo, como lemos nos Salmos, e se assentar no meio de príncipes, e herdar as bênçãos celestiais. Onde você encontra isso? Como lemos em 1 João, o apóstolo fala assim: meus irmãos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa expressão aqui, vede que grande amor, traz a seguinte ideia: onde você pode encontrar isso? Isso que você vê não é deste mundo, é de outro mundo. Você jamais irá encontrar, pode procurar e você não vai achar. Mas veja aqui, no Evangelho, na pessoa de Cristo, o amor do Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de podermos chamar Abba Pai, pelo Espírito que habita em nós. Meus irmãos, você crê nesse Evangelho? Amigo que está aqui visitando, ainda perdido nos seus pecados, ou talvez você frequenta e já participa daqui dos cultos com regularidade, mas ainda confia nos seus próprios esforços, acha que pode conquistar o favor do rei pela sua performance. Onde você pode encontrar tal oferta? Abrace o Senhor Jesus Cristo. Aceite o chamado do rei. Obedeça ao convite real que lhe fala: venha até mim, pois minha intenção para com você é intenção de bondade. E creia nele. Porém, precisamos continuar, meus irmãos, por mais doce que seja meditar sobre o Senhor Jesus Cristo. Precisamos continuar. Há um terceiro aspecto, ainda também vital, que caracteriza a natureza graciosa do reino de Deus. Já vimos que a graça de Deus é uma graça pactual, ou seja, é firmada na aliança feita entre o Pai e o Filho.
Vimos também que é graça superabundante, graça sobre graça, ao nos conceder algo que jamais podemos sequer merecer ou conceber. Mas também, em último lugar, a natureza do reino de Deus apresenta para nós uma graça transformadora. É uma graça transformadora. E vemos isso em Mefibosete. O foco não até agora tem sido sobre o que Davi deu a Mefibosete, mas devemos nos perguntar, como foi Mefibosete respondeu ou reagiu a tudo isso que lhe estava acontecendo? Poderíamos imaginar que, ao aparecer na presença do rei, Mefibosete poderia reagir com arrogância. Ele poderia dizer: fique tudo isso para você, eu vou guardar a honra do meu pai. Meu avô Saul era o seu inimigo, e eu pertenço à casa dele. E desprezar tudo isso em honra. Talvez ele poderia raciocinar assim a sua família. Mas não foi essa a sua reação. A primeira coisa que vemos que aconteceu para com ele foi uma reação de profunda humildade e gratidão, pois ele cai diante do rei, como um cão morto, com sua face prostrada, e exclama: rei, quem sou eu para receber o teu favor? Quem é a minha casa? E, meus irmãos, é isso que também devemos para com o Senhor. Quando recebemos graça da sua parte, não devemos agir com presunção, mas responder com humildade, com gratidão no coração, profunda e sincera gratidão. É por isso que, aos olhos do Senhor, o pecado da murmuração é um pecado terrível. Porque o pecado da murmuração é o oposto à atitude de gratidão. Aquele que murmura, reclama e demonstra insatisfação com o que tem recebido. Aquele que reclama, cospe nas bênçãos e na providência do Senhor para com sua própria vida. Porém, não é assim que santos, remidos pelo sangue de Cristo, devem responder à graça superabundante, pactual graça que nos foi dada. A nossa reação deve ser uma reação de humildade, em todas as áreas da nossa vida. Sim, principalmente para com Ele, que nos abençoou, mas para uns para com os outros também. Sabemos que somos todos conservos do mesmo Senhor, que não há ninguém melhor do que ninguém aqui. Ninguém é superior a ninguém. E devemos agir assim, com humildade. Talvez você receba os benefícios dos meios de graça vindo a essa igreja regularmente, mas você é grato ao Senhor por isso. O Senhor Jesus, certa feita, curou 10 leprosos da sua lepra, porém apenas um voltou para expressar a gratidão. Apenas um, tendo recebido a bênção, respondeu com fé àquilo que ele recebeu. Você tem respondido com fé as bênçãos que você tem recebido, até mesmo nessa manhã? Só o fato de você estar aqui nessa manhã, ouvindo a pregação da palavra do Senhor, sendo convidado a abraçar o evangelho da cruz, é motivo para sermos gratos ao Senhor e humildes na sua presença. Você tem vindo até Ele. Você é contado com aquele um leproso que voltou, ou você está entre os 9 ingratos, que desprezam a palavra do Senhor. A sua vida mostra gratidão. Ou você despreza os meios que o Senhor lhe deu para lhe abençoar? Despreza a palavra, a leitura da palavra, a oração. Não só a leitura e oração pública, mas em privado. Você considera como coisa, comer na mesa do rei como algo comum, algo normal, e não um privilégio que não merecemos. Meus irmãos, precisamos ser gratos ao Senhor. E isso tem que ser demonstrado na nossa vida, na forma como organizamos a nossa vida, como vivemos para Ele. Precisamos viver em gratidão, pois o Senhor requererá isso de nós. Mas há algo interessantíssimo no relato da história entre Davi e Mefibosete, que mostra que a transformação da graça de Deus na vida de Mefibosete foi ainda maior. Vemos que de um cão morto, ele virou um cão leal ao seu dono.
Se continuarmos na história, e não temos tempo de ler aqui agora, mas se pudéssemos continuar a leitura do livro de Samuel, nós veremos que a vida de Davi ficou difícil, vamos assim dizer, depois. O seu filho Absalão, alguns anos depois, se rebelou contra ele e quis ocupar o trono. E Davi agora não era mais, não gozava mais de uma posição de estabilidade e teve que fugir do reino, da face de Absalão. E lemos na história, e isso os irmãos podem ler no capítulo 15 e 16 de 2 Samuel, nós lemos que ao Davi fugir, sair da cidade, uma pessoa, um bajulador, veio ao encontro de Davi. E vemos isso em 2 Samuel 16. E essa pessoa era Ziba. Até agora não fizemos menção de Ziba, mas os irmãos lembram que Ziba foi o servo de Davi que ajudou a encontrar a Mefibosete e que foi ordenado a servir Mefibosete, ele e toda a sua família, a cultivar a terra de Mefibosete. Porém, nesse momento de confusão, de crise, Ziba se aproxima de Davi com presentes, com honrarias próprias de um bajulador e faz uma difamação de Mefibosete. Naquele momento onde Davi está para sair, Davi pergunta: cadê Mefibosete? Ele não vai vir comigo? E Ziba fala: você não sabe de Mefibosete. Mefibosete está agora achando que essa é a oportunidade da vida dele. Agora que Davi vai sair do trono, Mefibosete está tendo uma ideia de ocupar o trono, ele ou para a sua própria família. Agora é a hora dele. Por isso ele não veio. Ele pensa em ocupar o trono. Porém, tudo era mentira. E isso se comprovou de novo anos depois. Absalão foi morto. Davi volta para Israel. E ao adentrar a cidade, quem vem ao encontro de Davi? Todo sujo, com a barba por fazer. Mefibosete, com suas feridas sem tratar. Tudo isso em sinal de respeito, de estar gemendo pela ausência de Davi. E ele aparece na presença de Davi. Lemos isso no capítulo 19. Ele fala: Davi, eu não pude te seguir, porque Mefibosete me traiu. Eu sou aleijado. Eu queria um cavalo para ir e Ziba não me ajudou. Eu não pude ir. Mas eu gemi todos os dias enquanto você não esteve aqui. E minha alegria é que você está de volta, Davi. O teu servo está aqui. Eu esqueci de mencionar algo importantíssimo na narrativa. Quando Ziba difamou Mefibosete, Davi acreditou na mentira de Ziba. E o que ele fez foi muito triste. Davi pegou as terras que ele tinha dado a Mefibosete, tomou da mão de Mefibosete e a transferiu para Ziba. Porque Mefibosete me traiu, tudo isso agora vai para Ziba. Então agora, quando Davi volta para Israel, e ele vê que na verdade ele foi enganado por Ziba, e que era tudo isso mentira, Davi tenta remediar a situação. E ele fala para Mefibosete: vamos fazer assim então, vamos pegar a terra e dividir. Você fica com metade, Ziba fica com metade. E a situação assim se resolve. E a resposta de Mefibosete revela o caráter deste jovem. Revela a real transformação que foi operada no seu coração. E isso eu gostaria de ler com os irmãos no capítulo 19, no verso 30. Ele diz assim para Davi: disse Mefibosete ao rei: fique ele com a terra, muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. O meu interesse, Davi, não é na terra. O meu interesse é no teu reinado. Eu não estou interessado, eu não sou leal a você por causa das bênçãos que eu recebo da tua parte. Eu sou leal a você por sua causa. Eu sou leal a você.
Eu sou um cão que vai lhe seguir, até mesmo que você me chute. Até mesmo que você cuspe em mim, eu irei até você. Meus irmãos, que paralelo maravilhoso. Que lições podemos aprender com a piedade e a vida, a atitude desse jovem Mefibosete. É assim que devemos responder à graça de Deus, com lealdade a Ele. Onde está a sua lealdade? Sabemos que o Senhor Jesus, o Senhor das nossas almas, jamais irá acreditar nas mentiras do acusador nos difamando. Jamais Ele irá retirar de nós as bênçãos que Ele nos concedeu. Mas ainda que Ele fizesse, e às vezes pelas circunstâncias da vida, pela sua providência, pode parecer aos nossos olhos que Ele assim o fez. E se assim acontecer com sua vida, onde está a sua lealdade? Era com o Senhor que Ele redimiu, que Ele concedeu graça. Ou o seu interesse é nas bênçãos que você pode obter com o Senhor, ou você é um ziba oportunista. Você está interessado na glória do Rei acima de todas as coisas, que o nome de Cristo seja exaltado, que o nome dele seja glorificado entre as nações, que ele ocupe o trono das nações, que a sua igreja cresça. Ou você está interessado nos benefícios que você pode obter, pessoais? Tão somente. Meus irmãos, é essa transformação que o Evangelho deve operar nos nossos corações. Lealdade, devoção, consagração, submissão à vontade do Rei irrestrita, independente das circunstâncias. Sabemos que é difícil, sabemos que por horas agimos de forma inconsistente e vacilamos contra o nosso Rei. O próprio Davi assim o fez. Mas essa deve ser a nossa atitude. É isso que o Espírito nos leva a fazer, a nos santificar, a glorificá-lo, a buscar a sua glória, como disse João Batista, querer que o nome dele cresça e seja exaltado e o nosso desapareça, e que ele receba a glória e a preeminência em todas as coisas. Uma vida transformada pela graça do Senhor Jesus Cristo é uma vida centrada nele, que o ama e que quer vê-lo ser recebido por outras pessoas também, e não os próprios benefícios aumentados. E meus irmãos, essa, em conclusão, essa é a natureza do reino de Deus. Um reino de graça, um reino de amor, um reino de paz, um reino onde cães mortos, sujos, que não têm onde cair morto, são recebidos na presença do Rei, transformados em príncipes, feitos leais ao seu dono. É esse o Rei que servimos. Eu gostaria de concluir fazendo duas aplicações aqui. A primeira é uma aplicação de exortação. O Senhor Jesus, certa feita, contou uma parábola que se assemelha muito à história entre Davi e Mefibosete. O Senhor contou uma história a respeito de uma grande festa que o rei organizou. E o rei, nessa festa, convidou muitas pessoas para sentarem à sua mesa e partilharem de uma refeição real. Porém, a história diz que muitas pessoas começaram a colocar desculpas na mesa. Agora eu estou muito ocupado. Eu acabei de comprar uma terra e preciso examiná-la. Eu acabei de casar, eu preciso dar atenção à minha esposa, eu não posso ir, por favor, me tenha como escusado. Agora eu estou preocupado com as minhas faculdades, com o meu trabalho, o concurso que passei. Qualquer desculpa para não responder ao convite da graça e se assentar à mesa do rei. Alguns vieram, outros não, e o rei constatou que alguns lugares ainda estavam vazios. Isso não agradou o rei. E o que ele fez foi mandar os seus servos novamente, para irem pelos becos da cidade, pelos cantos e valados, chamando os mefibosetes, os aleijados, os coxos, as vidas que são indignas da vida, os comedores inúteis, para virem e se assentarem à mesa do rei. E muitos vieram, e a mesa estava cheia. E o propósito do rei, de derramar a sua graça, foi completo. E a aplicação que eu faço é a seguinte: o propósito do rei de dar a sua graça jamais será frustrado. A mesa, ao fim, estará cheia. Não haverá nenhum lugar vazio na mesa do rei. Mas para nós, a pergunta deve ser: onde nós estamos?
à mesa do rei ou fora dela? Num local onde não podemos fazer sequer menção agora. Respondemos ao seu convite, à oportunidade, enquanto é tempo, e nos assentamos à mesa do rei, ou demos desculpas para adiar o convite da graça? A segunda aplicação que eu quero fazer é o seguinte: hoje à noite teremos uma oportunidade, de uma forma muito especial, muito real, de gozar deste mesmo privilégio que Mefibosete teve. Aliás, muito mais, pois iremos sentar à mesa do rei. Hoje à noite, um banquete será servido. O cardápio é a própria carne e o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Os convidados são aqueles que foram remidos pelo seu sangue. E teremos o privilégio de partilhar. Venhamos com gratidão no coração, com humildade, reconhecendo o privilégio que temos de gozar do seu amor, de sermos objetos do seu favor, de recebermos a bondade de Deus por causa de Cristo. E vamos com fé abraçá-lo mais uma vez, lembrando que a grande ceia ainda está por vir, o dia onde vamos celebrar diante da presença física do Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, com mais fé, com mais vigor, com mais anseio de alma, vamos partilhar da ceia do Senhor essa noite. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor, te damos graças, porque o teu reino é um reino de paz, de amor, de alegria e de graça. Te damos graças, Senhor, porque não entendemos, não compreendemos, mas o Senhor tem nos chamado para sentar à tua mesa. O Senhor tem sido bom para conosco em extremo, extremo que para nós parece até irracional, porque tudo em nós traz o teu desfavor, mas por causa do teu Filho nós temos o teu favor. Ó Pai, aumenta-nos o nosso amor por Cristo Jesus, dá-nos profunda humildade e gratidão, possamos andar com o rosto em terra, lembrando que somos aleijados em nós mesmos, e que o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, ajuda-nos a viver também em lealdade para com o Senhor, e não em lealdade para com o mundo e para com os apetites da carne, mas que possamos negar a nós mesmos, nos humilhar na tua presença, e não vivermos como oportunistas, mas como sinceros adoradores. Guarda-nos nesse dia, ó Pai, nos abençoa. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.